título da nossa palavra hoje é Páscoa, um estatuto perpétuo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia, naquela noite, passei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E deste dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães ázimos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. O primeiro dia haverá uma santa convocação, como também ao 7º dia. Tereis uma santa convocação. Nele não se fará trabalho algum. Então, senão o que diz respeito a cada um haver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia eu tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. E no primeiro dia do mês, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se achará fermento em nenhuma das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Tomou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, e embebê-lo-eis no sangue que tiveres na bacia, e marcarei com ele a verga das portas e os umbrais. Mas nenhum de vós sairá da casa, da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e não ver o sangue na verga da porta em ambos os umbrais, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isto por estatuto perpétuo para vós e por vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis esse culto. Tá? E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com esse culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Até aí. Amados, na Bíblia nós temos 2 coisas, temos mais algumas, mas temos 2 coisas do Antigo Testamento que passaram para o Novo Testamento. Primeiro, a Páscoa passou do Novo Testamento para o Novo Testamento, e segundo, a circuncisão. A Páscoa, no dia da última Páscoa, Jesus transformou a Páscoa em Santa Ceia. Naquele tempo se matava um cordeiro, mas como agora o cordeiro já tinha morrido, e o símbolo do que era feito já se cumpriu, então não se mata mais cordeiro.
Mas Jesus transformou a Páscoa pegando o pão e o vinho. O cordeiro significava Jesus, o pão também significa Jesus da mesma maneira. Então, no Novo Testamento, hoje nós temos não mais a Páscoa, mas nós temos a Santa Ceia, para celebrar até que Jesus venha. E outro que passou foi a circuncisão. Jesus transformou a circuncisão, que era feita com todos os garotos que nasciam ao 8º dia, era a consagração ao Senhor, ele transformou no Novo Testamento em batismo. Então, essas duas coisas, se você ler no Velho Testamento, diz que elas eram estatuto perpétuo. Aí na Páscoa nós lemos 3 vezes a palavra estatuto perpétuo. Se é perpétuo, não termina até que Jesus termine o tempo, os tempos, né? Então aí depois já não se faz mais. E Jesus disse que a Páscoa, ou a Santa Ceia, ainda ele vai comer com a gente lá no reino dos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então tem algumas coisas que eu queria meditar com vocês na Páscoa. O versículo 14 nos diz que a Páscoa é um estatuto perpétuo, significando que jamais deve cessar. Então, por que celebramos a ceia e não a Páscoa? Por 2 razões. Hebreus capítulo 9, versículo 9 nos diz aí que as leis lá do Antigo Testamento, que as leis cerimoniais do Antigo Testamento, era uma parábola para os dias presentes. Então a Páscoa, como os judeus celebravam, era uma parábola. Aquele cordeiro significava Jesus. Os pães asmos, que nós lemos, sem fermento, a Bíblia interpreta como sendo os pães da sinceridade. Asmo era uma coisa amarga, a sinceridade é uma coisa amarga, ok? Então a Bíblia nos diz que eram cerimoniais e já se cumpriu no presente tempo. Segundo, porque Jesus, que era o conteúdo dessa parábola, a Páscoa transformou na Santa Ceia. Então já se cumpriu e nós agora fazemos de uma nova maneira isso. Amém? Vocês entenderam bem? Então agora quero meditar com vocês em algumas coisas. Primeiro, Jesus era o Cordeiro da Páscoa. Veja só aí o que nós dizemos aí. Capítulo 12, versículo de 1 a 10. O acontecimento principal, o versículo 1, começa dizendo assim: esse mês será o principal mês do ano. Por que a Páscoa era o acontecimento principal? Porque, gente, sem a morte de Jesus não poderia haver salvação. Vocês sabem por que não poderia haver salvação? Porque a morte de Jesus pagou o meu pecado e o seu pecado. Ele não foi para Jesus fazer um sacrifício por alguma outra coisa que não fosse pelo pecado. E sabe, o meu pecado e o seu pecado só tinham um jeito de ser pago: pela morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, ao invés de eu morrer, Jesus morreu no meu lugar. Mas não só isso, eu morri em Jesus. Quando Jesus estava morrendo na Páscoa, ele não estava morrendo pelos pecados dele, porque não tinha pecado. Então o que é que estava acontecendo lá? Os meus pecados, ou eu mesmo, estava sendo incluído na cruz. Então quando acertaram aqueles 2 cravos nas mãos dele, estavam ali as minhas mãos. Nos meus pés, estavam ali os meus pés. Quando acertaram com a lança, ali estava eu. Quando Jesus morreu, eu morri. Eu morri. Isso é o símbolo da Páscoa. Sabe por que o símbolo da Páscoa é esse? Sabe por que eu teria que morrer? Se não morresse, não teria outro jeito? Porque a natureza pecaminosa que entrou no homem, lá no paraíso, em Adão, ela não tem outro jeito a não ser morrer. A natureza pecaminosa é o que fez toda a humanidade se tornarem filhos do diabo. Sério isso, né? A gente diz assim até hoje, né? Não, mas peraí, todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. A Bíblia diz que Deus pegou o barro, fez o homem, soprou nele e ele se transformou alma vivente. Ele se transformou numa pessoa. Então, ele foi criado à imagem e à semelhança. E essa pessoa era a imagem e a semelhança. Qual é a semelhança? É que Deus é um Deus pessoal. E quando Deus criou você, Ele criou você semelhante a Ele. Uma pessoa.
Mas diz que você foi criado lá no jardim, o Adão, foi criado à imagem e semelhança. A imagem. Qual era a imagem? Quando Deus criou Adão, o Adão não tinha pecado. Nenhum pecado. Ele era santo, santo. E sabe, a imagem é isso. É refletir a santidade de Deus. Mas quando Adão pecou, ele perdeu a imagem de Deus. Por causa do pecado. Mas ele não perdeu a semelhança. Agora veja bem, essa natureza é tão terrível que só a morte pode acabar com ela. Não adianta querer educar. Não adianta querer educar. Sabe, não sei se vocês conhecem as estatísticas desse país aqui, da América, aqui onde nós estamos. Mas as estatísticas dizem que por exemplo, eu sei a estatística da igreja presbiteriana, até uns 6, 7 anos atrás, a igreja presbiteriana perdia mais de 1 milhão de pessoas por ano. Perdia. Tinha um crescimento negativo. Mais de 1 milhão de pessoas. E todas as grandes denominações estão diminuindo, diminuindo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado. Porque as pessoas passavam lá longe de você e diziam, excuse me. E eu ficava pensando, por quê? Desculpa, por quê? Passou lá longe. Né? Ninguém tomava o lugar um do outro na fila. Era um negócio assim, eu olhava as crianças tão educadinhas e eu pensei, uau, isso que é ser crente. Isso que é ser uma nação crente. Mas sabe, eu estava enganado. As pessoas são assim por causa do resultado do cristianismo. Mas hoje muitas pessoas têm a educação cristã, mas de fato não é cristão. Tem a natureza pecaminosa, não nasceu de novo, é criatura de Deus. Porque o que Deus quer não é simplesmente uma pessoa. Sabe o que Deus quer? Uma pessoa com a vida de Jesus nela. Lá no jardim tinha 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se o Adão tivesse comido da árvore da vida, que ele não comeu, sabe o que teria acontecido? Aquela árvore da vida era Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Aquela árvore da vida era Jesus. Se tivesse comido daquela árvore da vida, você teria se tornado uma pessoa espiritual. Mas por causa do pecado, porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornou uma pessoa espiritualmente morta. Nós vimos isso no Efésios. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, isso é o porquê da Páscoa. Isso é o porquê de que é o principal. Gente, porque sem isso não adianta. Não adianta ter bem educação, ser muito educado e não ter Jesus. Morrer e ir para o inferno. Porque o que te leva para o céu não é sua educação. É a vida de Deus em você. É o fato de você se tornar filho, filha de Deus. Isso que te leva para o céu. Não é tua boa educação. Então aí eu vim aprender tempos depois que havia uma boa educação. Mas aí eu comecei a ver tanta gente que não ia para a igreja, que nem professava. Eu comecei a encontrar pessoas agnósticas. Sabe o que quer dizer isso? É aquela que crê que existe Deus, mas não crê que eu possa ter um contato com Ele. Isso é agnóstico. Eu comecei a achar tantos americanos agnósticos que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí então cheguei à conclusão que a cultura cristã tinha causado isso, que é uma boa coisa, mas não é suficiente para levar ninguém ao céu. Porque o que leva você ao céu é o fato de você se tornar participante da morte e da ressurreição de Jesus. Então a Páscoa é essa parte que simboliza a morte. A morte de Jesus. Daí vem no domingo que ele ressuscitou. Se você estava nele, morreu com ele, aí ele ressuscitou. O que aconteceu com você? Ressuscitou. Ou, nas palavras que nós usamos, você nasceu de novo. Isso que é novo nascimento, é morrer com Jesus e ressuscitar. Você nasceu de novo. Por isso é o primeiro mês, é o principal dos meses. Um acontecimento, versículo 3 e 4, nos diz que isso era um acontecimento não individual. Irmãos, eu quero explicar isso para vocês. A cultura western, que é a cultura ocidental, ela é a maneira da cultura ocidental se mover é o indivíduo,
é individualismo. A cultura oriental, a maneira dela se mover, sabe como é que a cultura oriental funciona? Coletiva. E sabe, Jesus, Jerusalém, é cultura oriental. Então veja aí, diz que esse era um acontecimento para a família. Era a família toda que ia fazer. Era um acontecimento para a família e não para o indivíduo. Hoje, as coisas se tornaram, infelizmente, uma coisa do indivíduo, não mais da família. Sabe, é por isso que tem esses conceitos de que criança, por exemplo, não toma Santa Ceia, porque ainda não consegue intelectualmente discernir as coisas. Mas as pessoas esquecem que a salvação não é aqui na mente, é no espírito. E sabe, as crianças, quando nascem, no espírito, o Espírito Santo já pode dar testemunho. Vocês querem ver um exemplo? Tinha um casal de gêmeos na barriga de uma mulher chamada Rebeca, lá no Velho Testamento. Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que eles brigavam no ventre da mãe, porque eles estavam disputando para quem ia nascer primeiro. Porque o primeiro que nascesse tinha a bênção da paternidade. Ia receber a bênção. A família, o nome da família, ia seguir por ele. Então, fala para mim, quem falou para esses meninos da barriga da mãe? E a Rebeca ficou preocupadíssima. Falou, Senhor, eu vou morrer. Aí Deus disse, não se preocupe, no teu ventre tem duas nações. Elas se dividirão. E tem mais, o mais velho, normalmente era o mais velho que ficava com a bênção da paternidade. O mais velho não é o da bênção não, é o mais novo. Isso Deus dizendo, porque ele já conhecia o que os meninos iam fazer depois que nascesse. Ele já conhecia, já sabia que o Esaú ia vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Deus já sabia disso. Entenderam? Então, é no Espírito. É no Espírito. Então, não é assim, não é individual, não é uma decisão da mente. É no Espírito. É por isso que as crianças aqui participam da ceia. Porque é uma família. A coisa é família, é um acontecimento para a família. A igreja sofre muito com isso. Porque isso não é ensinado nas casas. Que a igreja é o lugar da família. Então, às vezes, tem os jovens, os pais não estão. Porque os jovens se decidiram, depois de grande. Pela graça de Deus. Tem, às vezes, os pais e os jovens não estão. Os pais não trazem os filhos pequenos para a igreja porque pensam que não entendem nada. E sabe o que acontece? Quando crescem, nunca querem vir para a igreja. Porque não foram ensinados. Porque ficaram fora da aliança que Deus tem com a família. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com a família. E nós somos a família da fé. Entenderam isso? Então, Santa Ceia, Páscoa, é uma coisa para a família. O sacrifício de Jesus foi para a sua casa. Entra tudo dentro da casa, mata o cordeiro, põe sangue nas vergas das portas, aí em cima, nos umbrais. Porque quando o anjo destruidor vier, onde tiver o sangue, não entra. Quem passou o sangue? Claro, foi o pai. Quem matou o cordeiro? Claro, foi o pai. Mas quem comeu do cordeiro? Se tinha criancinha pequenininha, estava comendo. E lá no fim, o último versículo nós lemos, diz assim, e quando os teus filhos perguntarem que ritual é esse, quer dizer, eles não sabiam. Mas agora chegou na idade de saber. Vocês vão responder, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Letra C, o cordeiro deveria ser suficiente. Gente, Jesus é suficiente para a tua casa, para a tua família. Ele é mais que suficiente. O cordeiro é suficiente. E diz aí que se não fosse suficiente, se sobrasse, chamava mais uma família. Então veja, família de novo. E se a família fosse grande, então teria que matar 2. Muito interessante. O cordeiro deveria ser suficiente. Sabe por quê? Porque isso significa que Jesus é suficiente para você. Eles iam comer o cordeiro porque eles iam sair para uma grande viagem, rumo até a nova terra. Sabe o que é o Egito? É o mundo, é a escravidão, é símbolo do mundo da escravidão. Sabe o que é a nova terra? Símbolo do céu. Mas entre o mundo da escravidão e o céu tem um deserto. E sabe, é o comer do cordeiro que ia preparar para a viagem no deserto.
Você não pode fazer essa viagem da vida cristã, que começa no dia que você nasce de novo, até a sua chegada no céu, se não for por Jesus. Não tem como. Você não pode fazer sozinho. Aliás, a Bíblia ensina que o verdadeiro cristianismo é esse. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Pela fé. Então, o cordeiro era suficiente. Agora veja as características do cordeiro. Ele não podia ter defeito. Irmãos, sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Que se você resolver morrer por você mesmo, Deus não aceita. Porque nós temos defeito. Quando somos gerados na nossa mãe, nós temos defeito. Nós nascemos no pecado. Mas sabe como é que Jesus foi gerado? A Bíblia diz, o Espírito Santo veio sobre Maria e o Espírito Santo gerou Jesus num óvulo de Maria. Pegou a parte humana de Maria. Então ele nasceu sem pecado. E sabe até onde foi isso? Lá no Éden, antes do pecado. Ele pegou isso, foi lá para trás. E Jesus, então, agora é o segundo Adão. Teve o primeiro Adão, que se tornou pecador, mas tem o segundo Adão, que nasceu sem pecado. Como o Adão no paraíso, quando Deus o fez sem pecado. Agora Jesus veio e ele nasceu sem pecado. Ele foi o segundo Adão. E agora veja só, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito. Porque Deus jamais aceitaria o sacrifício se ele tivesse algum pecado. Você já pensou no sacrifício feito por você, pecador? Um sacrifício sem pecado. Veja que coisa tremenda que é essa. Né? Cordeiro deveria ser sem defeito. Macho de 1 ano. Era maduro, mas não era velho. Aos 30 anos. Você sabe por que era aos 30 anos? Diz, ele tinha 30 anos quando começou seu ministério. Quando foi ungido por João Batista lá no Jordão. Tem muita gente que pensa que aquilo foi o batismo. Não. Jesus foi batizado quando tinha 8 dias de idade, quando circuncidaram ele no judaísmo. Aquilo era o batismo. A confissão de fé dele foi quando ele fez 12 anos. Ele professou sua fé, que se tornou verdadeiramente, espiritualmente, um homem adulto, aos 12 anos. Tinha uma vida adulta para decidir. Mas o batismo no Jordão foi a iniciação dele como sacerdote para poder se entregar por você e por mim. E o Espírito Santo veio sobre ele lá no Jordão. Foi um negócio tão tremendo isso. Foi tremendo, veio sobre ele lá no Jordão. E a partir disso, então, Jesus começou. E ele morreu quando tinha 33 anos. Como é que a gente sabe? O Lucas diz que ele foi consagrado como sacerdote lá no Jordão, quando tinha 30 anos de idade. Está lá em Lucas, se quiser saber. 3 anos depois, ele morreu. Por que não precisava muito? Porque tinha uma lei para cumprir. A lei dizia que todo sacerdote, para ser ungido como sacerdote, tinha que ter no mínimo 30 anos. Gente, Jesus com 25 estava prontíssimo. Mas tinha um requerimento para a vida dele. E ele satisfez todos os requerimentos. E um deles era que ele tinha que ter 30 anos para começar. Amém? E assim foi com Jesus. Então foi esse cordeiro, macho de 1 ano, deveria ser um ritual. Como é que deveria ser esse ritual? Como é que tinha que ser o ritual para imolar o cordeiro? Veja aí, ó. Primeiro, o cordeiro deveria ser separado e guardado até o tempo correto. Versículo 6 diz aí. Sabe qual? O Magela falou aqui, num desses domingos. O cordeiro da Páscoa ficava junto com a família por 1 semana. Se você for ver os tempos aí, é 1 semana. Do 14 até o 21. Ele morria no 21. Era 1 semana. 7 dias. Você ficava convivendo com o cordeiro na casa. Imagina os filhos convivendo com o cordeirinho. Imagina, você tinha que se tornar um íntimo do cordeiro. Você tinha que ir se acostumando com o cordeiro. O cordeiro vinha na sua casa. Porque o cordeiro ia morrer por você. Então tinha 7 dias. E no primeiro dia do 7º dia, você começava a comer só pão sem fermento. O que quer dizer? Era uma coisa do teu coração, da sinceridade. Se comia o pão com erva amarga. Pastor, por que erva amarga? Porque você imagine quanto foi amargo isso para Jesus. Pensa na crucificação dele. Pensa como foi o julgamento até a crucificação.
Pensa, nós cantamos aqui, e nessa via dolorosa se entregou. Pensa nisso, traga a tua memória, você já viu os filmes. Tem coisa mais amarga do que essa? Ele sofreu toda a amargura do pecado no seu corpo. Foi um negócio tremendo, tremendo. Ele tinha que ser imolado no final da semana. O seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Sabia que o sangue de Jesus é a propiciação, que quer dizer pagamento. O meu sangue tinha que ser oferecido para Deus. Mas tinha um problema para oferecer o meu sangue. Qual que era o problema? Sangue impuro. Nunca ia ser aceito. Então, por isso, o sangue de Jesus foi oferecido para fazer o pagamento. Foi derramado no lugar do meu sangue. Entenderam? E aí ele era a garantia. É o sangue que é a garantia que você não entra em juízo. Porque sabe o que estava acontecendo naquele dia da Páscoa? Duas coisas ao mesmo tempo, na mesma hora. Para uns, juízo. O pessoal do Egito, todos os primogênitos das vacas, das galinhas, de tudo que tinha lá, tudo que é tipo de animal, até as pessoas. Primogênito é o mais velho. Então tinha na casa o avô, que podia ser o filho mais velho. Aí ele podia ter o filho dele, que era o filho mais velho. Podia ter o neto dele, que era o filho mais velho. Podia ter o bisneto dele, o primeiro bisneto. Quantos morreriam naquele dia? 4. Sabe quantos morreram do pessoal de Deus? Nenhum. Porque tinha sangue, indicando que o pagamento foi feito. Que Deus tinha aceitado o sacrifício. Amém? Não acham uma coisa tremenda isso? Tremenda, tremenda. Então comiam com ervas amargas, o cordeiro depois era imolado, passado nos umbrais das portas, não podia sobrar nada. Não podia sobrar nada. Primeiro, não podia ser comido, cozido na água. Sabe por quê? Porque o fogo é aquele altar do Velho Testamento onde o sacrifício era queimado. Aquele altar era a cruz. Literalmente, na cruz, Jesus foi queimado. Você sabe o que isso quer dizer? Jesus foi queimado na cruz? Sabe o que significa? Que ele morreu realmente. A morte que era minha, ele morreu. E sabe o que aconteceu naquele tempo que ele morreu? Que ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí passou 3 dias, sabe aonde que ele estava naqueles 3 dias? No inferno que era seu, que era meu. Ele morreu a minha morte e foi no meu inferno. E a Bíblia diz que no 3º dia, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Até quando Jesus morreu? Até que ponto Jesus morreu? Quero ler para vocês o Hebreus, está fora aí do nosso texto, né? Mas eu creio que eu deveria fazer isso agora. Quero ler para vocês Hebreus, porque o Hebreus vai contar exatamente até que ponto foi o sacrifício de Jesus. Lembram lá na cruz o que Jesus disse? As palavras de Jesus na cruz? Deus meu, por que me abandonastes? Sabe o que aquilo quer dizer? Aquilo quer dizer que ele nasceu sem pecado, mas naquela hora o pecado seu, o meu pecado estava sendo colocado sobre ele, e Deus saiu dali. Ele se tornou pecador. A Bíblia diz, aquele que não teve pecado, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Está na Bíblia, é um versículo. Agora veja o que diz o Hebreus. E às vezes as nossas Bíblias aí, elas nos deixam meio assim, por causa da tradução. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tu és meu filho, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, aqui a nossa Bíblia nos despista, a tradução não é boa. Diz assim, eu hoje te gerei, e outra vez, 2 pontos. O que isso significa? Que ele vai dizer outra vez alguma coisa. Mas não é isso o sentido original. Porque o sentido original é esse. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Sabe o que isso quer dizer? Que ele perdeu o direito de filiação. Ele nasceu como filho, aí por causa de mim e de você, ele deixou de ser filho, e agora outra vez, na ressurreição, Deus é o seu pai e ele é filho.
Vocês entenderam esse negócio? Que coisa tremenda? Entenderam isso? Coisa tremenda. Se você entender verdadeiramente até onde foi o sacrifício de Jesus, você fica assim, uau! Até o ponto de o pai dizer, ele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse pai, pai. Ele tinha perdido a filiação. Ele disse, Deus meu. Entenderam? Porque na Bíblia toda, no Novo Testamento todo, nos Evangelhos todos, ele diz o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele diz o Pai, mas agora aqui é Deus meu. Tremendo isso, hein? Tremendo, tremendo. Vamos lá para a nossa segunda parte. Dessa maneira o comereis. Como é que é o ritual para comer? Veja aí, ó. Como preparativo de uma viagem, você tinha que ter lombos cingidos, isso é, estava vestido, você tinha que ter sandália nos pés, cajado na mão, tinha que comer depressa. Não é aconselhável que você coma depressa todos os dias da tua vida, mas aí tinha que comer depressa. Sabe por quê? Porque você estava se preparando para uma viagem. Era o início de uma viagem. Agora veja só, o anjo do juízo de Deus, que matou todos os primogênitos, passou altas horas da noite. Então por que eles tinham que ficar com cajado na mão? Sentou na mesa, cajado na mão, sandália no pé, roupa vestida, comendo depressa. Qual é o simbolismo disso? É que você está saindo para uma viagem rumo ao encontro, à casa do Pai, a nova terra, a terra prometida. E essa viagem você tem que fazer com pressa, a preparação, tem que comer, lombos cingidos, cajado na mão. É noite do juízo de Deus. Mas por outro lado, é a noite da separação do povo dele. Vai ter um tempo em que Deus, quando Jesus voltar, ele vai fazer essa separação. E nós temos que estar preparados para isso. E a preparação é você ter participado do sacrifício. Não é o quanto bem você andou nessa vida. Nós temos que andar bem por causa da pessoa de Jesus. Nós temos que andar santos, porque Ele é santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Mas não é o que você faz aqui que te garante. O que te garante foi o que Jesus fez na cruz. Morreu por você, e você estava nele e ressuscitou, você nasceu de novo. Essa é a garantia. Entenderam? Não são as nossas obras, nem as obras da fé. As obras da fé são muito importantes, porque elas vão dizer qual é a tua estatura espiritual no reino. Porque Jesus ensinou muitas parábolas. Ele disse, no dia do reino vão vir uns do Oriente e do Ocidente, vão sentar nos primeiros lugares, enquanto os filhos da casa vão sentar nos últimos. Por quê? Porque era o quanto intensamente viveram a vida de Deus. É isso que significa. Ok? Mas estavam lá na casa de Deus. Mas eu quero estar perto. Eu não quero ficar lá no último. O que você quer fazer da tua vida? Você quer estar sentado perto ou quer ficar vendo de binóculo? Eu não quero. Eu quero ficar perto. E isso depende do estilo de vida que a gente vive na vida cristã. Sabe qual é o nome da Bíblia? Que a Bíblia dá para isso? Galardão. Recompensa. Não está falando de salvação. Amém? Então, preparativo para a viagem. Noite do juízo de Deus. Juízo sobre os animais, sobretudo, é o estabelecimento da soberania de Deus. Deus é soberano, ainda que pareça que não é. Às vezes a gente fica pensando, mas peraí, está aí o mundo fazendo tudo o que quer e não já te passou isso pela tua cabeça? Na minha, muitas vezes. Mas Senhor, olha eu aqui, eu estou me abstendo das coisas, procurando fazer, claro, não faço corretamente, mas o melhor do meu, estou procurando fazer as coisas corretamente, e olha aí, ó, pessoal aí do mundo, vê como vai bem. Mas você não está vendo o fim da história. O fim da história é que vai vir um anjo da morte. E vai morrer todos os primogênitos, e vai morrer todo que não tiver nascido de novo. Todo que não tiver sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Sabe qual que é o umbral da tua porta? Teu coração. O sangue do cordeiro passado no teu coração. O umbrais das tuas portas é o teu coração. Teu coração. A Bíblia diz assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. A Bíblia diz também em outro lugar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas. Então o teu coração é saída, é uma porta. Dele procedem as saídas da vida.
Tremendo isso. Tremendo. Isso é a Páscoa, ok? Então, é proteção. É dia de memorial eterno. Por quê? Porque isso começou aqui agora, mas vai entrar na eternidade por toda a eternidade para sempre. Porque é o resultado do que aconteceu agora. Vai entrar na eternidade. Amém? Agora, veja ver, dessa maneira o comereis, nós estamos falando aí, agora vamos lá, qual que era o programa da festa? Número 3, por favor. Qual é o programa da festa? Essa festa tinha um programa. Vocês viram que hoje o culto tinha um programa. As crianças, o dízimo primeiro, as crianças, a Santa Ceia depois, as crianças distribuindo a ceia. Todo um programa. Qual era o programa da Páscoa? Veja lá. Começava 7 dias antes. Começava e terminava com uma santa reunião. Sabe, gente, quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo, quando você participa da Páscoa, espiritualmente, pela primeira vez que você nasce de novo, há uma santa congregação, uma santa reunião. O que a Bíblia diz? Que os anjos no céu. Há uma festa. Jesus não conta na parábola do filho pródigo? O que aconteceu quando o filho veio para casa? O pai fez uma festa. Sabe quem era aquele filho pródigo? Eu e você. Quando a ovelha, parábola da ovelha que estava perdida, a ovelha sou eu e você, foi encontrada, o camarada, o dono da ovelha, trouxe para casa e fez uma festa. A moeda, que é um valor, sou eu e você. A dona da casa limpa, acende a luz, quando acha, chama as vizinhas e faz uma festa. É festa. A Páscoa era uma festa, no fim e no começo da Páscoa tinha festa. Uma semana inteira, levedado, sem comer pão levedado, sem fermento, sincero diante de Deus, o cordeiro ali, vendo o cordeiro, no fim tinha uma santa reunião. Começava e terminava com a festa. Logo, o primeiro até o último dia não deveria ter fermento. Sabe o que é fermento? Fermento é uma bactéria. Você pega essa bactéria, molha o pão, põe dentro da massa e deixa num calorzinho, porque sem calor não vai acontecer nada. E o que vai acontecer? Essa bactéria vai ir para todos os lugares da massa e o pão vai crescer. Você não vê o fermento fazendo crescer, mas você vê o pão crescido. Então, tinha que ser sem fermento. Ok? Asmo, sem fermento. Não devia ter corrupção, não devia ter bactérias fazendo crescer nada aí. Porque isso era o que Jesus tinha feito. Entenderam? Isso é o que Jesus tinha feito. Então, começava no dia 14 até o dia 21, com essa santa reunião. Começava e terminava. Ninguém devia fazer obra nenhuma. A única obra que devia fazer nessa semana era comer. Quer saber de uma coisa? As únicas obras que nós hoje, como cristãos, temos que fazer é as obras de Jesus. Nós temos que ser como Jesus. Como é que era Jesus? É só você ler João 5,19. Jesus disse assim, o filho de si mesmo nada pode fazer, obra nenhuma. Tudo que o filho vê o pai fazendo, isso também o filho faz. Nós os cristãos, não devemos fazer obra nenhuma que seja nossa. Nenhuma obra que seja nossa. Nós temos que fazer as obras de Deus para a nossa vida. E aí talvez você vai à loucura no seu pensamento aí, dizendo, mas pastor, o que você está dizendo? Bom, eu quero ler um texto aqui para você. Veja só, Efésios, quero ler para você Efésios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vou ler 18. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora presta atenção. Porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E agora escute. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Toda obra que você fizer, e for a obra que Deus preparou de antemão para você andar nela, aleluia, Deus vai receber a glória. Mas toda obra que você fizer, fora disso, é tua carne. É ofensa a Deus. É fermento na tua massa. É levadura. Entenderam? É isso que quer dizer. Isso é Páscoa. É isso que nós celebramos. Sem fermento. Agora veja, no dia da Páscoa, ninguém devia sair de casa. E o que é que tinha de especial na casa?
sangue nas portas. Então, nesse dia, você tem que estar dentro. Sabe o que era aquela casa? Na verdade, aquelas casas eram um símbolo da pessoa de Jesus, em que você entrava dentro da casa, tinha o sangue e você estava protegido. Sabe quem que é a casa hoje? É você. Nós somos a casa de Deus. Gente, casa de Deus não é esse negócio aqui, ó, as paredes, coisa. Não é a organização religiosa. Casa de Deus é você. E sabe que tipo de casa que você é? Uma casa que tem sangue passado nos umbrais das portas. Uma casa separada, consagrada. Então não deve sair da casa. Fica no sangue. Amém? Fica no sangue, não sai da casa. Não devia fazer obra nenhuma, não devia sair da casa. E aí vai para o versículo 26, e nós estamos terminando. Que diz assim: quando os filhos perguntarem. Gente, por que você acha que tem esse texto dizendo, quando os vossos filhos perguntarem, no versículo 26? Por que você acha que tem lá? Porque os filhos até agora faziam sem saber a coisa, intelectualmente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Fazer as coisas sem conhecimento intelectual tem valor? Estou falando do ponto de vista cristão. Fazer as coisas sem conhecimento intelectual tem valor ou não? Eu quero fazer uma pergunta para você, para que você pense se tem ou não. Vou te dar uma dica. Quanto que você acha que o Abel, que está lá nos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, está lá que ele é um herói da fé. Responde para mim, quanto que você acha que o Abel sabia de Jesus comparando com o que você sabe? Quanto que ele sabia do Espírito Santo? Eu garanto para você que ele nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Mas não pode andar pela fé sem ser pela ação do Espírito Santo. Então não é pelo quanto você conhece aqui, é o pelo quanto é aqui. É pela tua obediência, é pela tua submissão, é pela tua consagração. Não é pelo quanto que você tem na cabeça. Agora, não me entenda mal. Espera aí, não me entenda mal. Porque no Romanos 10, diz assim, Romanos 12, desculpe, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ha! A tua mente tem que ser conquistada pelo teu espírito. E ela vai funcionar pelo teu espírito. O nosso problema com a nossa mente é que ela foi treinada pela natureza pecaminosa que a gente tinha antes. E ela fazia tudo o que era errado. E agora há uma luta entre a carne e o espírito e a carne, que é a nossa mente. A nossa carne, as nossas emoções, a nossa decisão, a nossa razão. E há uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? Para a gente não fazer o que a gente quer. Mas isso não quer dizer ficar desmemoriado. Não ter memória. Não quer dizer. Não significa isso. Porque, de outro lado, se é para ser diferente, por que Deus te criou com a mente racional? Por que Deus te fez? Porque sem mente racional você não é pessoa. Deus tem uma mente racional, mas não uma mente que funciona igual ao homem caído, igual ao homem no pecado. Funciona diferente. E aí o texto de Romanos chega dizendo que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Aí que está o segredo. Conformar é tomar a forma. Sabe como é que é tomar a forma? Se a gente quisesse fazer um pilar aqui grande, a gente construía uma forma. Punha ferro dentro, enchia de concreto. Era só tirar as tábuas de volta, fica a forma. O concreto certinho, entrou na forma. Está dizendo, não entre na forma do mundo. Não se conforme. Mas daí diz, mas transformai-vos. E aí vem o segredo. Pela renovação da vossa mente. Por que eu sempre gosto de pôr a mão na cabeça e dizer, Senhor, agora nós vamos ouvir a tua palavra. Porque a Bíblia diz, nós porém temos a mente de Cristo. Esse é o que Deus quer. E a Bíblia diz, orarei com meu espírito, mas também com a minha mente. Adorarei com meu espírito, mas também com a minha mente. Só que até você chegar lá, na transformação da sua mente, é o crescimento cristão. À medida que a sua mente vai sendo transformada, você vai crescendo como cristão.
Sua mente vai se conformando com a mente de Deus. Daqui a pouco, tudo aquilo que desagrada a Deus, desagrada a você. Porque você está muito igualzinho a Ele. Você pensa igual a Ele, você ama as coisas que Ele ama, você gosta do que Ele gosta. Amém? Você decide como Ele decide, você pensa como Ele pensa. Gente, o problema é justamente esse. É a nossa alma, na nossa alma. Eu quero terminar dizendo isso para você. Porque ali termina dizendo, e todos, quando Moisés falou isso, todos adoraram. Então eu quero dizer para terminar isso aqui, ó. Preste atenção. Ó, escuta isso. Está cheio de textos aqui que diz quem você é em Deus. Mas sabe, por causa da mente que foi manipulada pelo pecado que estava na gente, a gente tem dificuldade de aceitar. Complexo de inferioridade. Deus diz assim que nós somos a menina dos seus olhos. Aí diz, né, mas pastor, mas eu sou tão pequeno. Tem uma humildade que é pecaminosa, não é humildade. A Bíblia diz que Deus tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Já leu lá na Bíblia? A Bíblia diz que você é filho amado. A Bíblia que diz que Jesus é o herdeiro de todas as coisas e você é co-herdeiro com Ele. Mas a gente diz, não, mas pastor, é que o senhor não sabe como eu fui. Não interessa o que você foi, interessa o que Jesus fez por você. Porque você não é o que você é por si mesmo, você é o que Jesus é em você. Então nós temos que começar a ler essa palavra e aceitar e receber tudo que Deus diz que eu sou. Sabe por quê? Porque o mundo está dizendo que você é. Aqui nos Estados Unidos, sabe quem é você? Você é um número. Um número. Qual que é a primeira coisa que você vai comprar alguma coisa e te pede? Qual é o número do seu Social Security? Porque você é um número. Sabe por que você é um número? Porque você é um consumidor. Mas não é isso que a Bíblia diz que você é. Não. A Bíblia diz que você é muito superior a isso. Então você tem que entrar numa de que você é o que Deus diz que você é. E a sua mente precisa se adaptar à palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui você tem que confessar. A Bíblia diz que você é tão importante que só houvesse você nesse mundo, Jesus morreria por você. Se você ler a Bíblia, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Ele amou o mundo de tal maneira, ele está falando você. Entenderam? Mas às vezes a gente está assim, mas é que o meu pai... Excuse me. Você tem um novo começo em Jesus. Entendeu? Mas é que minha reclamação. Eu gosto de falar de mim porque aí não tem erro e não ofendo ninguém, né? Mas se você se identificar, pode entrar nessa também. Minha reclamação foi que eu cresci meio fora da família. Eu cresci fora da família. Não por maldade do meu pai e da minha mãe, fique claro. Mas eles queriam que eu estudasse, moravam no mato. Me mandaram para a cidade, na casa de uma tia, para estudar. E tia não é mãe. E aquela minha tia, então, não era das fáceis. Então eu cresci sem imagem de um pai, sem imagem de uma família. E o meu tio ainda, que era um cara legal, viajava. Era viajante, motorista de caminhão. Pode imaginar o que aconteceu comigo? Eu cresci sem a perspectiva de uma família. Até hoje ainda isso tem alguma influência. Mas já não mais. Já não mais. Entende? Então, nós temos que parar de viver no passado, para viver agora. A Páscoa já foi feita, já se realizou. Conclusão, a celebração da Páscoa deveria ser uma semana de preparação para uma viagem. Essa festa deveria ser celebrada com um coração cheio de antecipação. É a viagem da vida cristã. É a volta de Jesus, é o fim, e a volta de Jesus é o fim da viagem. Quando ela termina? Quando Jesus voltar. Ou quando você for com ele. Qual? Um dos dois que vier primeiro. Aí ela termina. Agora eu quero encerrar com as perguntas que nós devemos fazer para a gente mesmo. Vai lá. Numa escala de 0 a 10, quão consciente eu estou de que a minha vida é uma viagem? Porque às vezes nós estamos vivendo tipo assim, estou aqui, vou ficar aqui, não tem mais nada depois disso. Gente, está numa viagem, aqui não é um lugar final. Segunda pergunta, quais são as 2 maiores coisas que me impedem de ter consciência dessa viagem? O que está perturbando a tua mente, que não deixa você ter consciência, que você não é uma semente que vai ficar aqui, que você vai para um caixão, e caixão não tem gaveta, como diria um amigo meu. Você não leva nada do que fez aqui, só as coisas que você fez no reino dos céus. O que é que te impede?
Ai, pastor, porque me impede essa depressão que eu tenho, pastor, eu não consigo andar. Peraí, gente, Jesus morreu pela sua depressão. Essa depressão tem uma causa. Qual é a causa? Jesus morreu por ela. Você tem que aceitar, você tem que se levantar. Amém? E terceira e última, quais as duas maiores coisas que eu farei para viver consciente de que eu vou encontrar com Jesus? Você está no rumo para encontrar com Jesus, meu irmão. Né? E vou te dizer, o pai vai olhar assim, você vindo de longe, e vai sair correndo, e vai ter uma festa, porque esse é o coração do pai. Amém? Amém. Eu queria que nessa manhã você ficasse, manhã já tarde, né? É 1h, já ficasse consciente dessas coisas, ok? O que tinha que ser feito na Páscoa foi feito. Foi feito para você. Desfruta. Enjoy it. Enjoy. Não viva essa vida como se tudo se resumisse aqui. Viva olhando no futuro. Tenha uma visão. Qual é a visão da sua vida? Qual é a visão que está dirigindo você? Esse já é um outro assunto. Sabe, um dia a gente fala mais sobre isso. Mas se você não tem uma visão, você está andando em círculo. Você está igual o povo de Israel, 40 anos andando em círculo. Porque saiu da visão. A visão de Deus. Sabe quanto que era para durar o deserto para o povo de Israel? No máximo 3 meses. Durou 40 anos. Sabe por quê? Saíram da visão. Se você sair da visão que Deus tem para você, vai andar no deserto, em círculo, não vai chegar em lugar nenhum, até que a geração morra. Que coisa terrível. Eu quero fazer uma pergunta. Hoje é um bom dia para a gente fazer uma reconsagração da nossa vida, né? Nós já entregamos a nossa vida para Jesus, não é verdade? Nós somos filhos. Mas nós podemos fazer uma reconsagração, dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma limpeza dessas coisas velhas na minha mente. Não vou mais me conformar com essas coisas. Senhor, eu quero poder oferecer um culto racional, santo, é agradável a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe em mim como um todo. Quero que o Senhor me dê essa convicção. Senhor, me ajuda a crer. Essa é uma boa oração, me ajuda a crer. Eu quero crer no que o Senhor diz que eu sou. Chega de crer no que os caras que não gostam de mim vivem dizendo que eu sou. Às vezes nós tivemos um pai lá que dizia, ai menino, você não presta. Ai menino, você não sabe nada. Cresceu assim. Chega. Jesus morreu por você, você sabe. Você pode. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece.